Olá a todos, eu sou a doutora Alexandra Osório e este é o Bom Dia Saúde, a rúbrica que esclarece e educa a população sobre as principais doenças da atualidade. Olá doutora, hoje vamos falar sobre um tipo de cancro de pele mais tecnicamente chamado de melanoma. Sra. doutora, pode explicar então o que é o melanoma? O melanoma é um cancro de pele específico, composto por células que produzem o pigmento da pele e que estão na profundidade da pele. E essas células tornam-se cancerígenas. Como é que elas se tornam cancerígenas? Há uma multiplicação celular normal que existe na nossa pele, de baixo para cima, mas essas células envelhecem e danificam-se e morrem. No caso do cancro, quando ele aparece, as células envelhecem, danificam-se e continuam a multiplicar-se com uma modificação celular diferente e dão origem ao cancro. O melanoma é dos cancros mais mortíferos que existe. Tem uma capacidade de crescer em profundidade. O crescimento dele também pode ser à superfície da pele e não, quando tirarmos o cancro a pessoa fica perfeitamente curada e no diagnóstico nós dizemos logo não vai ter problema nenhum, mas quando existe um sinal que se transforma com algumas características que nós sabemos a olho nu ou quando usamos um determinado aparelho, verificamos que existe uma alteração do sinal e ele é indício do aparecimento de uma situação cancerígena e há o crescimento a nível vertical. Quando o cancro começa a crescer do ponto de vista vertical, tem uma capacidade enorme de crescer e invadir os vasos linfáticos e os vasos arteriais, de modo a dar origem à distância àquilo que nós chamamos raízes do cancro, as metástases. Doutora, como é que os nossos ouvintes podem perceber se devem ou não consultá-la a si ou consultar um médico? Em que altura é que devem perceber e que cuidados é que devem ter para se protegerem deste problema? O rastreio deve ser anual na consulta, seja um dermatologista, seja um clínico geral. Deve observar, antes da exposição solar, devemos ir recorrer aos médicos para eles fazerem um mapeamento e ver todos os sinais, a ver se existe alguma alteração. As alterações que nós devemos ver nos sinais, e eu aconselho toda a família ou os cônjuges ajudarem ao outro a verem determinados sinais e observarem a pele dessa pessoa e verem se existem características da alteração dos sinais. Nós temos uma regra do A, B, C, D. O A é a assimetria, o C é o contorno do sinal, se existe uma alteração do contorno do sinal, portanto do desenho à volta do sinal, se existe uma alteração, é um sinal suspeito. O E é a expansão, se existe um crescimento radial ou em profundidade do sinal. Portanto, devemos vigiar os sinais uma vez por ano indo ao dermatologista. Doutora, e já agora quais são os fatores de risco que levam as pessoas a fazer o rastreio? Normalmente é o surgimento de um sinal novo, uma alteração de um sinal existente, uma ferida ou um sinal que não cicatriza há bastante tempo, sobretudo em zonas de exposição intensa ou prolongada ao sol, seja aos braços, seja às pernas, seja às costas, vai depender também da profissão de cada um e se as pessoas também têm uma pele clara ou propensa a queimaduras solares, pessoas que costumam passear demasiado tempo na praia, expostos ao sol, há profissões assim, como aos pescadores, não é? E pessoas que sofreram queimaduras solares na infância, pessoas que abusam dos solários e quem tem mais de 50 sinais ou com antecedentes de cancro cutâneo. Tudo isto é importante e aumenta a nossa preocupação como dermatologista observar de perto a pele deste doente. Nós temos um jogo muito engraçado que eu, quando falo com as crianças, pergunto sempre se eles têm um dálmata. E eles dizem, não, eu não tenho um dálmata. Então imagina-te um dálmata com pintinhas e tu tens que ter a tua mãe, que é a mãe dálmata, olhar para as tuas pintinhas. E todos os anos vais ter que mostrar as tuas pintinhas à tua mãe. Depois de mostrares à tua mãe, tens que vir à minha consulta para eu ver se as pintinhas são inocentes ou têm outra coisa. Um dos conselhos que eu quero dar aqui em direto é devemos usar protetor solar sempre que haja exposição solar. Eu sei que Portugal está cheio de sol e as pessoas gostam de ficar bronzeadas, ficam mais bonitas, mas é possível hoje em dia usar um protetor solar todos os dias e ficamos bronzeados à mesma, porque os raios solares passam pela pele e vão estimular os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento, para produzir um bocadinho de pigmento. Cada pele
tem uma capacidade de se defender do sol diferente da outra. Quanto mais brancos e olhos claros e cabelos claros, maior é o risco de termos melanoma. Eu queria alertar aqui que nos homens o melanoma aparece muitas vezes nas costas, porque os homens têm tendência na praia a expor-se na praia deitados de barriga para baixo, ou têm profissões e tiram a camisa e apanham o sol no tronco. Nas mulheres é mais na barriga da perna, na parte de trás, sobretudo porque elas usam saias e têm exposição solar prolongada e quanto maior for o número de sinais expostos às radiações normais de nós andarmos na rua, sem proteção solar, maior é o risco de qualquer sinal se transformar. Portanto, um dos conselhos é usar protetor solar nas zonas expostas, ao longo do ano todo. Claro que a proteção pode variar, pode ser uma proteção mais baixa durante o inverno e mais alta no verão. E devemos sempre, quem tiver muitos sinais, deve fazer anualmente o mapeamento, chama-se mapeamento dos sinais. Imaginem que uma pessoa tem montes de sinais nas costas e eu descubro um sinal pré-maligno, eu tiro aquele sinal. Depois, passado uns meses, eu vou ver outro sinal pré-maligno, tiro outra vez. Se eu usar uma máquina chamada dermatoscopia digital computerizada, é uma máquina que permite antever com um ano de distância, 6 meses, se aquele sinal se está a transformar em um sinal maligno. É digamos, uma arma essencial para todos os consultórios dermatológicos que ajudam a mapear e saber qual é o sinal que realmente tem características pré-malignas e assim evitamos muitas cirurgias. Doutora, e para os nossos ouvintes que trabalham no campo, que têm profissões másculas, não é propriamente uma coisa muito sensual, muito normal estar a pôr creme durante o dia de trabalho. Existe alguma possibilidade de fazerem uma proteção de manhã antes de saírem de casa e essa proteção se manter durante o dia todo de trabalho, visto que são pessoas que estão expostas ao sol o dia todo e a maioria delas até tiram a camisola, como a doutora acabou de dizer? Olha, os protetores solares não duram assim tantas horas. Ao final, depende da intensidade, mas eu quero informar aqui a população que hoje é masculina, não é? Que é aquilo que nós estamos a falar agora, que há protetores solares fantásticos que não colam, que não dá aquela sensação de colar os pelos na pele, tem aquilo que nós chamamos um toque seco, que é extremamente agradável de pôr e não há truques, tem mesmo que colocar um protetor solar a meio da hora do almoço e depois a partir das 4 estamos mais protegidos. Mas há alguns truques. Imaginem que não querem tirar a roupa. Eu aconselho, que querem tirar a roupa. Eu aconselho que tirem a roupa até às 11 da manhã e das 4 horas em diante. Quando houver o sol, entre este intervalo, entre as 11 e as 4 da tarde, o sol é fortíssimo. A radiação faz alterações brutais à pele. Então eu aconselho, se não quiserem pôr um protetor solar, usarem um chapéu com abas, de maneira a proteger as orelhas, a nuca, a face e a parte do decote. Usarem roupa, não digo branca, digo colorida, roupa mais velha, porque quanto mais velha for, mais o tecido é fechadinho e não deixa entrar as radiações solares, e usarem coisas frescas. Eu queria avisar que realmente o melanoma mata. Tem um índice de mortalidade e morbilidade enorme, só com uma profundidade de 0,7 milímetros. E, portanto, é por isso que nós lutamos para o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce é o diagnóstico, mais a taxa de cura acontece. Doutora, e onde é que os nossos ouvintes a podem conhecer e serem consultados por si? Podem se dirigir à Clínica Dermage, onde eu tenho um dermatoscópio digital computerizado, onde eu posso fazer um mapeamento e o estudo dos sinais e dizer diretamente, na altura, se existe alguma malignidade ou não, se é preciso tirar o sinal ou não e quando. Olá a todos, eu sou a doutora Alexandra Osório e este é o Bom Dia Saúde, a rúbrica que esclarece e educa a população sobre as principais doenças da atualidade.